Digam graças a Deus. Hoje, pela misericórdia de Deus, eu sinto que o Espírito do Senhor nos leva para o Salmo de número 6. Pouco tempo foi falado algo nesse salmo, mas hoje eu sinto que Deus quer responder a alguém que está em meio a muita dor por causa de alguém, me parece alguém que você ama está te preocupando, alguma coisa nesse sentido. Dá os três, né? Estou pensando naquele ventilador que nós vimos lá no hospital, né? Lá na UTI, tem um ventilador lá que eu vi o pessoal lá que estava na UTI lá usando, ventiladorzinho pequeno, dá para pôr ele numa posição assim. Aí eu disse que eu queria um daquele. Meu sobrinho falou: tio, esse aí não dá para você, esse é muito casca grossa. Eu falei: como assim? Esse ventilador ficaria soprando na minha direção. Para eu que transpiro bastante, imagina você, quando eu estou pregando com um desse, seria a benção. Falou: não, o pessoal usa muito esse ventilador. Essas mulheres que colam silos, é silos que chama? Elas usam esse ventilador para fazer a colagem. Eu falei: de fato eu já sabia que ele não servia para mim. Ele falou: eu estou pensando, que a gente foi lá fazer uma visita e falou: estou pensando em presentear o Fazano com um desse. O que o senhor acha? Ele é amigo do Fazano, os dois brigam igual cachorro. Eu falei: já compra da cor que ele gosta. A risada maldosa aí, Fazano, você não tem amigo. Senhores, Salmo de número 6. Eu leio um verso, vocês leem o próximo. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Vocês. Aleluia. A minha alma está em agonia. Até quando, ó Senhor? Até quando? Na morte não há lembrança de ti, no sepulcro quem te louvará? Os meus olhos vão se consumindo pela mágoa, tenho envelhecido por causa de todos os meus inimigos. O Senhor ouviu a minha súplica por misericórdia. Ok. Deus abençoe a todos. Sente-se aí. Eu prometo para você que 3 da manhã a gente sai daqui. Se Deus preparou um culto tão quente assim, Ele está pensando mais nos fofinhos como eu. E o Dirceu também, porque ele vai sentir o rei ali, com aquela barriga. Já que é para apanhar, a gente apanha junto. Atenda bem aqui para mim. Eu já ensinei e vou voltar a ensinar isso mais a fundo. 2 assuntos que todo cristão precisa dominar para suas emoções não arrebentarem com você. Diga comigo: peso na alma e peso sobre a alma. Ok? Peso na alma tem a ver com Deus. Diga comigo: tem a ver com Deus. Peso sobre a alma tem a ver com o maligno. Alguns escritores definem isso de uma forma
muito simples. Como a W. Tozer, ele diz o seguinte: peso sobre a alma dá a ideia daquela prensa que te esmaga por dentro, de uma inquietude, de uma acusação constante, de uma sensação de culpa, de uma ideia de que Deus está com raiva, de que Deus está bravo, de que Deus está querendo acabar com você. Isso é gerado por causa de uma única coisa: por causa de vícios constantes no pecado. Pessoa que sabe que o que está fazendo está errado, o que está fazendo, não tem força para parar de fazer. Então ele fica sempre embaixo dessa prensa esmagadora das suas emoções, sempre com uma sensação de culpa, sempre com uma sensação de dívida, sempre com uma sensação de que Deus está aguardando a primeira oportunidade para liquidá-lo. Peso sobre a alma tem a ver com culpa, tem a ver com remorso, tem a ver basicamente com o que eu acabei de dizer, com alguém que está constantemente viciado na prática do pecado, sabe que está errado, mas sabe que vai estar sempre recaindo. O peso sobre a alma gera muitas das vezes na vida de pessoas boas, por desconhecimento da graça de Deus, conheci muitos crentes que eu tive que ajudar, porque estavam passando por uma depressão tremenda, por desconhecer esse assunto. Como eu disse, peso sobre a alma tem a ver com pecados constantes, acusação, culpa e remorso. Para outro lado, peso na alma. Diga comigo, peso na alma. Tem a ver com alguém que é filho de Deus, comete um erro, e ele fica meio assustado com Deus. Ele acha que Deus quer pegar ele. Deus fala para ele, vai ler Bíblia. Ele fica assustado. Não, acho que é melhor uma caixinha de promessas, senão vai vir verso. Como é que fala? Vai vir versos diferentes. Ele fica meio com medo. Você já deve ter cometido algum erro na sua vida, e de repente aconteceu um negócio mais ou menos assim. Você sentiu meio que Deus falando lá na sua alma, dizendo, vai orar. E você falou, vou nada, o Senhor está querendo é me pegar. Estou ligeiro contigo. Sim ou não? Deu uma escapadinha, não estou dizendo que você fez isso. Foi uma balada que você sabe que não deveria ir. E lá no fundo, você não tem nem coragem de abrir a Bíblia, que você sabe que vai sair um verso daquele tipo, eu vou te pegar. Tuas horas estão contadas. Mas de repente, olha para mim aqui. Não é uma voz audível, mas você começa a ouvir coisas do tipo, até quando você vai ficar com medo de mim? Por que você está fugindo de mim? E aí você, digamos assim, o expert em dar o perdido, calcula mais ou menos o meio da Bíblia, onde tem aqueles versos, você sabe que não é tão bravo. Você calcula mais ou menos um número de folha, taca o polegar, abre, e aí sai, porque eu te amo. Mas você usou de esperteza, você não foi para Apocalipse. E aí quando você ouviu um eu te amo, em seguida você decidiu, peraí, com cuidado, eu vou ver o que diz o verso de baixo ali.
E aí você olhou, tem um chicotezinho, mas você falou, dá para segurar. E quando você menos esperou, você estava lendo o salmo todo, você estava lendo o verso todo, você começou a ler vários capítulos, e daí você parou de ler os vários capítulos, você foi orar, você não tinha palavra, porque você estava com vergonha, você começou a gemer, e depois do seu gemido virou um choro, depois do seu choro você começou, se quebrantar, e depois do seu quebrantamento trouxe um arrependimento, e o arrependimento te trouxe a oração, e a oração gerou comunhão, e a comunhão botou na sua mente de volta que Deus nunca deixou de te amar. Já aconteceu isso, não já? Todos já passaram por uma experiência assim. Então vamos lá. Peso sobre a alma, que é o que eu falei primeiro, deve-se tomar muito cuidado com ele. Por quê? Como eu disse para você, ele vem do diabo. É aquele excesso de acusação e de apontar de dedo sobre você. Peso na alma vem de Deus. É mais ou menos a ideia do pai que tem um filho que às vezes dá trabalho. É mais ou menos a ideia de você que é pai, de você que é mãe. Você fala, olha, eu não sei mais o que eu faço com essa menina. Não sei mais o que eu faço com esse menino, porque ele está me dando trabalho. Eu disse quando o marido chega, já tem tudo relatado. Eu falei para o Davi hoje não chutar a bola, falei para não pegar aquilo, falei para não fazer aquilo, e ele fez, e ele fez. E se você fala, qualquer dia eu faço, eu acabo com a raça dele. Mas você sabe que você não acaba com a raça de ninguém. Até porque se você tivesse coragem, você já teria feito. E por que você não tem coragem de fazer isso? Porque no fundo você sabe que ele é seu filho. Você o ama. Essa ladainha, essa falação, é porque é só conversa fiada. Você fala, menino, se eu te pegar, hoje você morre. Daqui a pouco ele vem e senta no seu colo e diz, oi papai, e você não faz nada. Porque você sabe que você é um frouxo. Porque você o ama demais. E por o amar demais, ele te faz de bobo, ele te trapaceia, ele joga abaixo com você. E se brincar, por causa da bronca que você deu nele, você dá para ele um novo videogame. Para se redimir da sua raiva alheia. Pastor, por que você está falando isso? Vamos embora. Você percebe que esse salmo começa dizendo, Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Você percebe que de algum modo, de alguma maneira, esse sujeito está com medo. Você percebe que esse cara está emocionalmente desequilibrado. Você percebe que ele está olhando para Deus como alguém que está mirando para ele e a qualquer momento vai disparar. Você percebe que nesse primeiro verso ele passa a ideia de alguém que é culpado, de alguém que está devendo, e por causa dessa dívida, ele está enfrentando uma aflição castigadora da parte de Deus, o peso da mão de Deus. A fala dele é essa: se o Senhor tiver que escolher um dia para me punir, se o Senhor tiver que escolher um dia para ajustar as contas comigo, se o Senhor tiver que escolher um momento para me repreender, faça isso quando o Senhor não estiver com raiva. Até porque quem escreve aqui é Davi. E ele sabe que quando Deus está com raiva, ninguém segura. Quando ele levantou o censo, depois você lê isso lá no livro das Crônicas, capítulo 20. Ele viu a raiva de Deus, como é que funciona. Porque se o homem está com raiva de você,
Você ainda tem expectativa em Deus. Mas se Deus está com raiva de você, você vai ter expectativa em quem? Ele está com esse medo de alguém que conhece a ira de Deus, conhece a raiva de Deus, e está se sentindo aí culpado. E todo culpado, como um bom culpado, tem gente que tem culpa até de ter nascido, até de existir. Ele usa sempre uma palavra chamada misericórdia. Ele diz isso no verso 2: tem misericórdia de mim, Senhor, pois sou fraco. Sara-me, ó Senhor, pois os meus ossos estão em agonia. Olha para mim aqui. Segredo da jornada, o segredo da caminhada, é você saber o que diz Filipenses 1:6. Tenham certeza que aquele que em vocês começou a boa obra, Ele mesmo aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. É por isso que a salvação não pode ser por obras. Salvação é pela graça. Porque se a salvação fosse por obra, gente, o inferno estaria cheio de crente e o céu cheio de espíritas. Porque os espíritas se envolvem mais em obras de caridade, em obra de ajudar pessoas doentes, e daí por diante. Mas nós não baseamos a nossa fé em obras. Nós baseamos no quê? No que diz a Bíblia em Efésios: pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Pastor Oswaldo, peraí, não entendi nada. Traduz para mim, vou traduzir. Qual foi o esforço que você fez para ser filho da sua mãe? Responde para mim. Qual foi o esforço que você fez para ser filho do seu pai? Responde para mim. Você não fez nada. Você sabe que você não faz nada, você só atrapalha, pô. A pergunta que eu faço é: o fato de você não ter feito nada, você deixa de ser filho do seu pai? Graça de Deus é a mesma coisa, não tem a ver com você, tem a ver com a cruz de Cristo. Diga para alguém do teu lado: pede mais da graça de Deus. Quando a fraqueza chegar, quando a tentação chegar, quando o medo chegar, quando a insegurança chegar, quando a angústia chegar, fala assim: não deixa o peso ficar na tua alma. Fala assim: aceite peso. Aliás, não aceite peso sobre a tua alma. Aceite o peso de Deus na alma, que é aquele incômodo dizendo: eu sempre te amei, sempre vou te amar, eu não desisto de você. Você já percebeu que tem gente que, por mais cabeçudo que seja, mais cabeçuda que seja, pastor, olha, eu quero firmar na igreja, mas eu ainda dou. Não estou dizendo que isso aqui é permissão para pecar, ok? Mas pastor, até porque você peca sem permissão. Pastor, é uma luta, pastor, entre a carne e o espírito. Eu quero me firmar na igreja, mas tem dias, pastor, é que tem dias que você pede menos da graça de Deus, só isso. Tem dias que você esquece que tem pai. Tem dias que você esquece que é filho, que é filha, e por isso que essa luta é constante. Não, eu acho que Deus quer me pegar. Ele está de olho em mim, Ele vai me matar. Se Ele quiser te matar, o que impede Ele de fazer isso, pelo amor de Deus? Quem é que te traz de volta cada vez que você erra? Quem é que te incomoda quando você entra em ambiente que não tem nada a ver com você? Lá não tem pastor, lá não tem seu amigo, lá não tem evangelista. Por que você é incomodado lá? Porque mesmo nas portas do inferno, o Espírito de Deus não te abandona, e Deus ainda é Pai.
Quem pode glorificar o nome dele? Só para você tentar entender a graça de Deus, eu vou usar mesma questão que eu usei aqui. Quem aqui é filho? Levanta a mão. Quem aqui é pai? Então dá para você fazer essa experiência ainda hoje. Se o seu pai estiver vivo, chega diante dele, olha no olho dele e fala: você não é meu pai. Eu não te reconheço como pai a partir de hoje. Você vai ver que ele vai te olhar com aquela cara de folgado. Tipo assim, você tem o meu nariz, infeliz. Até a burrice é a minha. Até a arrogância é a minha. Até a prepotência é minha. Aí você olha para ele e fala: pai, o senhor não está acreditando, mas a partir de hoje eu não sou mais seu filho. E ele, quando perceber que você está falando sério, ele diz: tá bom, eu aceito. Vamos fazer o DNA para ver de quem você é filho então, já que não é meu. E aí quando pede um examezinho de sangue, sai que você é propriedade exclusiva dele, tem o cheiro dele, tem a cara dele, tem o jeito dele, apesar da sua burrice e da sua cabeça dura. Assim a graça de Deus. É por isso que Jesus, quando foi ensinar os discípulos a orar, eu diria, pentecostais que estão assistindo, não me apedrejem, que eu sou pentecostal. Imagina um pentecostal orando para impressionar alguém que ele viu que entrou na igreja, que é bacana. Seria algo mais ou menos do tipo: Jeová Jirê, Senhor dos mistérios. Eu acho que alguns fariam mais ou menos tipo Dirceu. Hein? Se percebesse que entrou alguém famoso, então ia ter a dancinha. Será que tinha passinho? Uma coisa mais... aviãozinho, quem sabe, hein? Vai por mim, eu já entrei nessas vigílias de aviãozinho, tomei muito tapa, irmão. Eu sei do que eu estou falando. Velho do céu. Ô raça para gostar de bater, eles não gostam da gente, então eles passam no aviãozinho e você já perde, pá, eu já baixo, velho. Certo? Olha para mim. Certamente ele oraria tentando fazer cena. Mas olha para mim como é que é a graça de Deus, ok? Os discípulos de Jesus, né? Pede ele, ensina a gente a orar. Jesus começa: Pai que estás no... Por que você acha que ele citou pai? Porque crente, meu irmão, tem esse defeito, essa deficiência de fábrica. Se ele está passando uma luta, ele acha que Deus deixou de ser pai. Se ele está passando uma batalha, ele acha que Deus deixou de ser pai. Se alguém da família está doente, ele acha que Deus deixou de ser pai. Se alguém está sofrendo com câncer, um tumor, alguma coisa, eles ficam revoltados, choram e acham que Deus deixou de ser pai. E a pergunta que eu faço é: quando você adoece, sua mãe deixa de ser sua mãe? Seu pai deixa de ser seu pai? Não. Qual que é o segredo da graça de Deus, meu pastor Oswaldo? É simples. É você entender que existe ex-esposa, existe ex-pastor, existe ex-sogra, ex-amigo, mas não tem como existir ex-pai. Porque no mundo espiritual, cada vez que Satanás cobra sangue puro, a teu respeito aparece o sangue de Jesus dizendo: ele é meu, não se meta aí. É por isso que Jesus, quando foi orar, disse: Pai nosso. Em outras palavras,
Eu posso ser o melhor dos pentecostais, eu posso ser o cara do fogo, eu posso ser o cara dos mistérios, mas se eu não enxergar Deus como Pai, eu não entendi nada. Aleluia! E olha para mim aqui. O salmista diz: tem misericórdia de mim, Senhor, pois sou fraco. Sara-me, ó Senhor, pois os meus ossos estão em agonia. Observa que ele pede: tem misericórdia de mim, sara-me, pois os meus ossos estão em agonia. Diga para alguém do seu lado: o que o salmista fez aqui? Fala assim: nada. Misericórdia ele pediu para quem? Para Deus. Fraqueza ele admitiu diante de quem? Pediu para ser sarado por quem? Fala para alguém do seu lado: não sobra nada para você, é tudo nele. Aleluia. Quem pode glorificar o nome do Senhor? Você quer ver a coisa que eu mais tinha medo quando eu comecei o ministério? Expulsar demônio. Quando o bicho entortava e olhava daquele jeito sério, tipo, eu vou te pegar, meu irmão, eu queria correr, até perder o sapato. E eu não sabia que ele estava jogando baixo comigo, me trapaceando. Porque se eu cair no jogo dele, então ele ganhou a guerra. Até o dia que eu já contei aqui nessa igreja. Congregava numa igreja e o pastor foi embora. Aliás, foi embora não, foi pregar numa outra igreja e falou: você assume para mim. Amigo da onça. No dia que o meu pastor não estava, ia ter um culto lá e estava lotado, culto acho que de mulheres, porque tem mais mulher no mundo do que homem, eu não sei por que isso. Elas já estão dominando o mundo, não adianta os homens tentar lutar contra isso. Lotada a igreja. E eu morava do lado da igreja e apareceu uma mulher daquelas endemoniada que até capeta aposentado trabalhava nela. Irmão, até os capetas que estavam de férias tinham se manifestado naquela mulher. E a turma: cadê o pastor, cadê o pastor, cadê o pastor? E alguém falou: ele deixou o primo dele como responsável. Eu pulei embaixo da cama, tranquei a porta, eu falei: nem estou aqui. E a mulher rosnava: eu vou matar. E eles: primo do pastor. Eu falava: comigo foi arrebatado. E a mulher rosnando. E eu morrendo de medo, cara. E chegou uma hora que eu escutei alguém falando: a mulher bateu o rosto na parede, se machucou. Vão chamar a polícia, porque ninguém consegue expulsar o demônio dela. Eu lembro que o Senhor falou: se acontecer alguma coisa com aquela mulher lá, eu vou ajustar as contas contigo. Deus tem uma mania de saber convencer a gente, meu, na hora da pressão. Eu disse: eu não sei se eu estou entendendo, o senhor está me ameaçando? Não, eu só estou dizendo, se acontecer alguma coisa com aquela mulher e tu não for lá expulsar o demônio, eu vou ajustar as contas contigo. Eu pensei: bom, é melhor bater de frente com aquele negócio que está lá do que com ele. Saí debaixo da cama, irmão. Naquela época eu morava sozinho. Sabe aquelas camas que nunca, embaixo da cama, que nunca vi uma vassoura? Roupa suja de pó, cara suja de pó, nariz sujo de pó. Eu saí. Disse: Senhor, eu estou indo, hein? Estou indo. Mas tu sabe que eu não sou essas coisas. Tu sabe que esses tempos atrás eu andei dando uma cabeçadinha leve. Era novo convertido. Eu falei: esse desgraçado vai contar para todo mundo, cara, a igreja é cheia. Ué, vou falar que eu não fiz. Eu era novo convertido, gente. Aí eu fui.
Irmão, quando eu apareci no portão, eu só ouvi: o primo do pastor! Eu falei: aonde? Eu pensei: será que tem mais alguém aqui? Irmão, não tinha ninguém. E eu entrei na igreja, e aí quando eu olhei a mulher com o rosto machucado, rosnava, o diácono pendurado no braço dela, um tentando segurar as pernas, ela batia um numa parede, batia o outro na outra, e eu falei: senhor, tem certeza que o senhor me mandou aqui? Não dava para recuar. Irmão, eu apareci na porta da igreja, a mulher não tinha me visto. A cabeça dela entortou, parecendo a menina do exorcista, com o rosto cheio de sangue. O que você veio fazer aqui? Eu falei: eu vou correr. Esse bicho já está me peitando, se chegar perto ele vai contar tudo. Eu já estou morto. O Senhor está me oferecendo como sacrifício, Deus. Mas eu fui. Tremendo, irmão, minha perna tremia. Parecia que eu estava dançando pagode no Estácio. Não ri não. Não ri não, em nome de Jesus, que até lembrar dói. Cheguei perto da mulher e disse para ela: eu te ordeno em nome de Jesus, sai dela agora. Ela falou: quem é você para me expulsar? Aí eu chapei, enchi o peito e falei: quem é você para não sair? Eu não opero baseado em mim, eu opero no nome de Jesus. Agora me obedeça. Ela caiu de joelho. Eu olhei, desfilei assim. Pô, podiam ter me chamado antes, porque demoraram tanto. Eu lembro que a porra, ele é o primo do pastor. Eu fazia mais ou menos assim, tirar foto. É claro que quando eu cheguei em casa eu passei mal, né? Quando eu voltei ao normal eu passei mal, irmão. Tomei chá de cidreira, água com açúcar. Naquele dia eu ganhei fama. Eu lembro que eu falei para o Senhor: o que foi aquilo? Por que o Senhor me honrou naquela peleja? Tu sabe que eu não sou flor que se cheire. Ele olhou para mim claramente, eu lembro disso claramente, Deus falando no meu espírito: e tu acha que tu deixa de ser filho cada vez que tu erra? E tu acha que eu te abandono cada vez que tu comete erro? E tu acha que eu desisto de ti cada vez que tu erra? Se a tua mãe, que a tua mãe não abandona o mal sem alça como você, por que tu acha que eu faria isso? Faz parte do treinamento, porque o arrependimento, quando tu erra, mostra que tu ainda é filho e tem preocupação de não chatear o pai. Aonde foi que eu mais vi pessoas se sentindo arrasado, punido por Deus? Vou te contar onde foi. Quando tem parentes doentes, parente correndo risco de vida. A maioria deles lê Bíblia, mas eles não acreditam no que lê. Isso aconteceu comigo, porque eu tive muita perda na minha família. Eu tive que fazer velório de muita gente próxima a mim. E eu perguntei ao Senhor: por que os bons morrem antes? Deus falou comigo: por quê? Você acha que o céu é lugar de gente ruim? De onde você tirou essa ideia que o céu é lugar de gente ruim? Mas o Senhor falou comigo: os bons eu trago para não se contaminar nessa terra. Os ruins eu deixo aí embaixo, que é a missão de vocês ajudá-los a ser melhor. E eu disse: como é que a gente enxerga a dor? Porque eu vejo o crente passando por dor e às vezes eu não tenho palavra para consolá-lo. O Senhor falou: sabe por que eles ficam abatidos? Quando a morte, quando a dor visita os parentes deles, é porque, em primeiro lugar, eles acham que eles amam aquele parente mais do que eu amo. Eles acham que o parente deles, estando do lado deles, está melhor do que do meu lado.
Eles pregam que eles acreditam em mim, mas quando a dor chega, eles gospem no meu rosto como se eu estivesse punindo, e eu não estou punindo ninguém, eu estou trazendo eles para casa. Aí eu comecei a entender por que certas orações a gente ora por alguém que está doente. Ora, geme, chora, e essa pessoa piora. Eu falei, Deus não está ouvindo. O Senhor falou comigo, está errado. Eu estou ouvindo as tuas orações, tanto eu estou ouvindo que eu estou trazendo ele para perto de mim. Aleluia. Quando você estiver orando por alguém que está mal, toma vergonha na cara se você conhece Bíblia. Para de botar carinha de choro no Facebook. Vê se toma vergonha e para de ser analfabeto de Bíblia. Você não ama essas pessoas mais do que Deus ama. Você não cuida melhor mais do que Deus cuida. Para você é tão egoísta que uma pessoa estava morrendo com câncer, agonizando de dor, e você não quer que fica, quero que fica, porque não é você. Eu quero dizer para alguém que está me ouvindo, Deus está no controle. Quem pode glorificar o nome dele? Quem pode glorificar o nome dele? Vai exaltando o nome dele. Colheita, isso aqui está parecendo cemitério, pelo amor de Deus. Olha as expressões que aparecem nesse salmo. Eu vou ser mais rápido que eu posso, para a gente fechar. Ele diz assim, a minha alma está em agonia. Até quando, ó Senhor, até quando? Pergunta. Em seguida, no verso 4. Volta-te, Senhor, livra a minha alma, salva-me por teu constante. Anota a palavra constante. Mas se Deus estivesse bravo com ele, como é que pode aparecer a palavra constante amor aqui? Era para aparecer ira. Mas deixa eu te dizer uma coisa, quando é que a gente desconfia que Deus está bravo? Quando a gente avalia Deus através das circunstâncias que nos rodeiam. E Deus deve ser avaliado não através de circunstâncias, através da Bíblia. Quem está entendendo? Crente também morre. Crente também vai embora. Eu sei que você me ama, mas um dia eu vou partir, eu não vou estar mais aqui. E por favor, chorões e analfabetos de Bíblia, eu não estou dizendo todos, não apareçam no meu velório para chorar. Eu levanto e vou na sua garganta. Porque no dia que eu estou indo para casa, ainda assim você está querendo atrapalhar. Não, meu pastor morreu, sai daqui. Vai que Deus te ouve e me chama de volta para ter que pastorear um mala sem alça igual você. Me deixa ir para casa. Eu trabalhei dura a vida inteira para estar perto dele. Lembre que quando eu parti, a minha primeira preocupação é saber como é o rosto dele, é sentir o cheiro dele. E depois eu tenho um pedido, Senhor, aqueles malas sem alça que eu pastoreei, vem tudo para cá, me esconde deles. Eu não mereço. O Senhor falou que o céu não é lugar para chorar. Se eles ficarem perto de mim, eu vou chorar, porque eles vão causar aqui dentro. Olha para mim aqui. Na morte não há lembrança de ti. No sepulcro quem te louvará? Olha o que ele fala. Estou cansado de gemer. Toda noite faço nadar a minha cama no choro e molho o meu leito com lágrimas. Olha que isso aqui é de alguém que está com depressão ou não? Olha o que é dito aqui. Os meus olhos vão se consumindo pela mágoa. Tenho envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Ok? Até aqui vem o lamento dele. Olha a cura. Para a gente fechar, como é que Deus resolve o problema. Olha como é que brota a cura agora. Verso de número 8.
Ele, inspirado pelo Espírito Santo, olha o que ele diz: afastai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, pois o Senhor ouviu a voz do meu choro. Diga graças a Deus. Bom, se você não entendeu, eu vou profetizar para a gente fechar. Por que algumas vezes você está mal arrebentado e não consegue identificar a causa? Por causa de gente com quem você anda e não deveria andar, entendeu? Por causa de coisas que você fez e não deveria fazer. Por causa de gente que você conhece e não deveria conhecer. Em outras palavras, pastor, traduz de uma forma mais clara. Deus nos chamou para ser diferente. E você não percebeu que você se tornou igual. Aleluia. Aleluia. Faz o que os ímpios fazem. Fala o que os ímpios falam. Gosta do que os ímpios gostam. Mas você já percebeu como é que você odeia ficar no meio de crente? Já percebeu como é que às vezes você odeia essa coisa de crente? Pastor, eu não odeio crente. Se não odeia, por que fica de casa em casa falando mal dos irmãos? A gente não costuma difamar quem a gente ama. E se você tiver que duvidar de alguém, duvide de si mesmo. Examine-se, pois o homem a si mesmo. Foi ensinado na ceia hoje. E eu tenho uma palavra de Deus aqui. Escuta bem isso, porque isso aqui é resposta de Deus para alguém. Tem pessoas aqui que era para estar mais firme na fé, não está, por causa de más companhias, pessoas com quem você tem andado, que fica te influenciando a fazer coisa errada. A partir de hoje, eles vão sumir do seu caminho. Pode anotar o que eu estou falando. Tem outro tipo de gente aqui, que pessoas que trabalham com você e para você, tem sido falso com você, tem comido do teu pão, bebido da tua água, tem ganhado salário que você paga, mas nas tuas costas eles não são o que eles dizem ser. O Senhor diz: não se assuste se começar a sumir gente do teu caminho, até das tuas empresas. Quem pode glorificar o nome do Senhor? Quem pode exaltar o nome do Senhor? Diga para alguém do teu lado: Deus está iniciando uma operação limpeza na tua vida, nos teus caminhos. Não estranhe se gente que você chama de amigo começar a desaparecer e agir como inimigo. É o trabalhar de Deus. Quem pode glorificar o nome do Senhor? Você pode exaltar o nome do Senhor? Você pode magnificar o nome do Senhor? E eu quero falar para algumas pessoas aqui. O Senhor fala de um outro afastamento, de alguém que você ama. E não é um afastamento no sentido de punição. É porque Deus está chamando nessa noite duas pessoas para casa. E alguém aqui está pedindo uma resposta. Deus, cura, cura. Deus está dizendo: a decisão é minha. Aleluia. Não interfere no trabalhar do Senhor. Aleluia. Você acha que você ama essa pessoa mais do que Deus ama? A pessoa está agonizando: não, Deus, eu quero que fique, quero que fique. Então pede para Deus transferir a dor para você. Vamos ver se você vai querer ficar. Deus está falando com alguém aqui hoje, hein? Quem pode glorificar o nome dele? O Espírito Santo está falando com alguém aqui hoje, gente. Comece a adorar o nome dele aí, em nome de Jesus. Deus está falando com alguém aqui. Prepara o teu coração, prepara a tua alma e deixa Deus fazer o que Ele quer fazer. E olha o que Ele diz aqui: pois o Senhor ouviu a voz do meu choro,
O Senhor ouviu a minha súplica por misericórdia. O Senhor aceita a minha oração. Olha aqui. Era para ele estar dizendo: na hora da dor que eu mais preciso, Deus me abandona. O que ele está dizendo? Eu achei que Deus estava irado comigo e Deus estava ouvindo a minha oração o tempo todo. Aleluia! Diga para alguém do seu lado: Deus não está bravo com você. Fala assim: Ele está ouvindo a tua oração. Ele está respondendo a tua oração. Fala assim: você que não entendeu o jeito dele. Olha para mim aqui. Vamos fechar. Poderia ir para o último verso, mas eu vou te falar uma coisa que é interessantíssima. Alguns de vocês já ouviram a história do missionário inglês. Dedicou a vida inteira na África. Abriu muitas igrejas na África, treinou muitos pastores, milhares de pastores trabalhavam no ministério dele. A idade foi chegando. Não dava mais para ele ficar no campo, ele já estava muito velho. E a igreja dele resolveu chamar ele de volta para a Inglaterra. E ele estava muito doente. Mas em obediência ao ministério, ele voltou para a Inglaterra. Quando ele chega no porto, naquela época, era de navio as viagens. Quando ele chega na Inglaterra, depois de muitos meses de viagem, doente, estava me parece com câncer, a esposa doente. Ele já usava aqueles óculos fundo de garrafa. Ele olha lá no porto, multidões acenando. Ele disse para a esposa dele: olha, querida, os irmãos veio ver nossa chegada, olha lá. E ele dava: Pai do Senhor, meus irmãos, todo contente, Pai do Senhor. E quando ele chega no porto, velhinho, doido para descer, dando tchau para todo mundo, jogando beijos. Ele e a esposa bem velhinho. Daí a pouco passa um cara no meio da multidão, e a multidão sai atrás deles, atrás daquela pessoa, gritando. E viraram as costas para os dois com as malas pesadas, doentes. Perceberam que eles estavam dando tchau, não era para eles, era para aquela pessoa que havia descido. Foram para casa com muita dificuldade, chamaram um táxi. Alguém ajudou eles a descer as malas. O maridão, coroa, tossindo, um câncer agressivo. A esposa doente. Foram para a casa dele, revoltado, já no caminho, dizendo: é assim que Deus faz com a gente? Nós dedicamos uma vida inteira à obra missionária na África. Ninguém veio receber a gente. Nós fundamos várias igrejas, treinamos milhares de pastores e ninguém deu a mínima para a gente. É assim que Deus trata a gente. E ele começou a murmurar, e a esposa calada. Chegou na casa dele, a casa toda velha, sem pintura, algumas paredes rachadas. Aí foi que ele ficou revoltado mesmo. O Deus que a gente prega desistiu de nós, mulher. Ele me parece ser mais uma mentira do que uma realidade. Ela falou: não fala assim. Tá bom, você não quer que eu fale assim? Então pergunta para ele se é assim que ele recebe a gente, depois de uma vida inteira dedicada a ele. E ela ficou calada. E ele, doido por uma confusão, pergunta para ele. Ela falou: tá bom, eu vou fazer o almoço, depois eu vou orar e vou perguntar para ele. E ele passou o dia na rua, revoltado, velhinho, um homem de Deus. Aí ele volta para casa. No final do dia, a esposa orou por ele, Ele doente, ela preocupada com ele.
Falou, mas por que você não veio comigo? Ele perguntou para ela, veio algum irmão da igreja ver a gente? Ela falou, não. É uma nova geração, eles são mais jovens. A igreja mudou muito. A maioria dos que eram membros aqui quando a gente estava já estão no campo missionário e ninguém veio ver a gente. Ele olhou para a esposa e falou, então é assim que ele recebe a gente quando a gente volta para casa? Ela falou, não, ele mandou te dizer que você ainda não chegou em casa. Mas breve você estará com ele, você vai conhecer a sua casa de verdade. Crentes que só acreditam no aqui e no agora, que vivem fazendo parte dessas igrejas de coach, você ainda não chegou em casa. Eu posso te garantir que quando você chegar em casa, uma das primeiras coisas que você vai ver é o coral do céu cantando santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. O fato daquele homem, servo fiel do Senhor, estar com câncer, não significava que Deus o abandonou. Só significava que Deus o amou demais, viu a vida dele dedicada e queria ele em casa. O fato de alguém da sua família estar doente e de repente você está aqui em grande angústia, dizendo, Deus, usa o pastor Oswaldo na palavra, porque meu parente foi desenganado, meu pai, minha mãe, minha avó, e eu estou passando uma luta, eu não sei o que fazer. Deus, o Senhor me desamparou. Não, nada disso. Você que está passando uma luta que não tem a ver com doença, observa que na hora da luta você ora mais, você busca mais. E você que tem alguém doente e está inconformado com Deus ao ponto de blasfemar de Deus, ouça o que eu estou te falando pelo Espírito, porque eu falo pelo Espírito e não pela carne. A blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Então, ao invés de murmurar, comece a agradecer a Deus pelo seu ente querido e diga a Deus, prepare para a chegada do meu príncipe, da minha princesa, daquela pessoa que eu amo. Receba ele em casa, porque eu sei que ele está melhor ao teu lado do que ao meu. Isso é evangelho de quem sabe que tem pai. O que passar disso é evangelho de coach, e isso a gente não prega aqui. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos desde agora e para todos sempre, e todos digam, amém. Deus seja eternamente, Deus seja eternamente, e Deus seja eternamente.